Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, eu peço a você que não esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e falando de onde você é, qual igreja que você pertence, e acione o sino das notificações e compartilhe também aí com o grupo de WhatsApp da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 3, que traz o título Os Amigos de Jó e seus conselhos errados, e que tem o texto base em Jó nos capítulos de 4 até o capítulo 14, onde estaremos lendo aqui apenas os versículos de 1 ao 7 do capítulo 4 para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldades, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de nos mostrar, ao final do nosso estudo, o entendimento de que o sofrimento nem sempre é resultado direto de pecado e que devemos ter a sensibilidade, devemos ter sabedoria ao oferecer apoio, reconhecendo que Deus ele pode ter propósitos maiores e também misteriosos que estão além do nosso entendimento. Nesta lição, nós também poderemos aprender sobre a fragilidade humana e a soberania divina, os preceitos humanos e os conceitos de Deus. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm enviado aí para nós mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui neste momento mandar o meu abraço para o Paulo Simas. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Coelho, que fica em Nova Friburgo. Mando aqui também o meu abraço para o pastor Raniel Moura Bastos. Cumprimento neste momento o Paulo Renato Pinto, ele que é da Igreja Batista Bíblica, que fica em Marituba, lá no Pará.
no norte do Brasil. Um abraço também para Genesi Dias, a Elaine Campos, a Glória Escovedo e o Jairo Suzano Freitas, que estão sempre aqui acompanhando a gente com as nossas lições. E a gente repete aqui, quando mandar o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também de se inscrever aqui no nosso canal e verificar, você que já se inscreveu, se ainda continua inscrito. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós estaremos estudando os capítulos de 4 até o 14 do livro de Jó. E veremos que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Veremos também que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto e que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo, ele pode passar por tribulações. E neste mundo, só quem comete pecado sofre? Aqui vai uma pergunta. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme veremos nessa lição. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras, onde a gente pode encontrar, nem sempre dá conta de toda uma realidade. O livro de Jó, por exemplo, mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado que ele poderia ter cometido no passado. É importante nós aprendermos essa lição, com a finalidade de não proferirmos certos julgamentos precipitados, principalmente em relação ao sofrimento de um irmão ou até mesmo de uma irmã em Cristo. Mas já vimos no segundo capítulo do livro de Jó que na história desse patriarca nós encontramos os 3 amigos deles: Elifaz, Bildade e Zofar, que se apresentam como seus conselheiros. Eram homens bons, com boas intenções, mas eram, e foram naquele momento pelo menos, tolos, que pensavam terem respostas para todas as coisas, até para o problema do mal. Diante do sofrimento de Jó, cada um tentou explicar a causa das aflições, baseando-se em suas crenças sobre Deus e o pecado. As respostas destes amigos vão refletir uma compreensão bem limitada da natureza de Deus e também da relação de Deus para com o homem entre sofrimento e pecado. Esses discursos vão fornecer a resposta padrão. Deus castiga o ímpio com o sofrimento. Para os amigos de Jó, era inconcebível que alguém justo pudesse sofrer tanto. Então, eles vão chegar à conclusão de que Jó deve ter cometido um erro muito grave. No entanto, as suas conclusões ignoram o mistério e a profundidade dos propósitos divinos. Então, essa lição, ela vai nos convidar a refletir sobre a nossa própria postura diante do sofrimento alheio. Quantas vezes, não é? Nós somos rápidos em julgar a situação de alguém sem ter, assim, o conhecimento completo do que está acontecendo. O livro de Jó, ele nos desafia a exercitar mais a sensibilidade, evitando aí julgamentos precipitados
e também considerar que há propósitos maiores que estão além da nossa compreensão, a nossa compreensão humana, permitindo que nós confiemos mais em Deus. E é sobre isso que estaremos estudando a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Ele faz. O sofrimento é fruto do pecado. Ele faz, o sofrimento é fruto do pecado. Está em Jó, no capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 21. Deste tópico, nós vamos destacar o pensamento teológico de Elifaz, que vem fazer aí uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Com isso, nós apontaremos a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Nós vamos mostrar também a associação de Elifaz a respeito do pecado, a queda da tradição, a quebra aí da tradição religiosa. Identificaremos o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Elifaz, o temanita, era assim identificado por ser da cidade ou da localidade de Temã, que era um local famoso como centro de sabedoria. Olha só, hein? Ele era um indivíduo dogmático, que tinha uma experiência espiritual que era significativa. E isso dava a ele a sensação de que ele era detentor de uma autoridade especial. Ele vai ser o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca daquela situação degradante em que se encontrava o homem da cidade de Uz. Nesse sentido, nós veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem, e os justos não passam por reveses. Foi o primeiro a tomar a palavra, depois daquele silêncio inicial, estabelecendo aí o seu argumento, com base na tradição e em sua própria experiência espiritual. Ele acredita firmemente que todo sofrimento ele é resultado direto de algum pecado, inclusive sugerindo que ninguém é inocente diante de Deus e que Jó também deve ter cometido algum erro. Na sua fala, ele cita uma visão espiritual que teve. Isso está retratado em Jó 4, do versículo 12 até o 21. Para justificar aí a sua conclusão, reforçando que Deus é um juiz que sempre pune os transgressores. Sugere que, como Deus é tão desinteressado à angústia de Jó, deve ser prova então do seu pecado. Assim registra o capítulo 22, no versículo 5. Apresenta uma visão de Deus como um juiz implacável. E sua teologia se baseia na retribuição imediata. Os justos prosperam e os ímpios sofrem. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e também 5. Segundo Elifaz, se Jó estivesse realmente vivendo de uma forma justa, de uma forma reta, ele não estaria passando por tanta aflição. A sua fala se resumia em dois princípios. Deus recompensa na terra as ações boas e más. E há uma proporção exata entre aquilo que cada um faz e o prêmio ou o castigo que a pessoa vai receber. Daí a conclusão dele. Se para Jó estava acontecendo sofrimento
Portanto, deveria ter ofendido a Deus em algo muito grave. Essa abordagem simplista falha em perceber que há propósitos e mistérios no sofrimento que vão além do entendimento humano. E se a gente for notar também, além disso, ao focar apenas no aspecto de justiça retributiva, ele vai ignorar a integridade de Jó, que demonstra desde o início da história, quando o próprio Deus assim observou. Ele não leva em consideração que Jó poderia estar sofrendo por razões divinas que não têm relação com o pecado pessoal. A falha de Elifaz serve como um alerta para todos nós, mostrando como nós podemos ser rápidos em julgar sem conhecer a profundidade dos propósitos de Deus. Quantos são os que fazem acusações precipitadas? Quando alguém aí passa por momentos que são delicados, inclusive na vida, não é? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Em sua defesa, Jó ele vai se contrapor à teologia de Elifaz. Isso está nos capítulos 6 até o capítulo 7. Essa teologia era a base de como se imaginava aí o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e há uma punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas ele equivocou-se quando pensava que esse pressuposto ele era o único pressuposto existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca, ele não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. No capítulo 6, do versículo 1 ao 7, também de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava pecado, portanto não merecia sofrer. Assim, Jó entendia e fez a sua defesa inicial. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Bildade, a justiça de Deus. Bildade, a justiça de Deus. Que está em Jó no capítulo de 8 até o capítulo 10. Neste tópico, iremos mostrar que nem sempre o sofrimento ele é consequência de um pecado oculto, como pensava também Bildade. Vamos destacar também o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Iremos explicar, neste tópico, a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e, com isso, esclarecer a argumentação deste amigo de Jó que contrapunha a pequenez humana com a grandeza do Senhor Deus. O segundo amigo de Jó, de nome Bildade, ou Suíta, pertencia à tribo de Suá, que inclusive era filho de Abraão com Quetura, né? Suá foi o sexto filho de Abraão com ela e estabeleceu-se no distrito de Suá.
na Arábia. O nome de Bildade era derivado da frase aramaica que significa amado do Senhor. Ele é mais direto e também rigoroso do que ele faz. Para ele, a justiça de Deus ela é absoluta e infalível. Para Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, porque elas condenavam a Deus, revelando que Deus punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer de imediato o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade, ela pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Assim está registrado no capítulo 8, no versículo 4. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse de imediato o seu pecado. Assim está no versículo 5 do capítulo 8 de Jó. Podemos classificá-lo como um mestre fundamentalista. E como tal, ele é combativo, sempre proferindo verdades impensadas, e algumas vezes causando até mais danos do que algumas mentiras. A língua cortante e injúria, assim Jó sentiu. Verdades faladas sem amor deixa de ter as suas virtudes. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e também bastante limitada da natureza de Deus. O que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja realmente a consequência de um pecado oculto. Dessa forma, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Acredita que se Jó está sofrendo, é porque ele ou seus filhos cometeram algo muito grave. E reforça a ideia de que Deus nunca perverte a justiça. E, portanto, Jó precisa aceitar que a sua situação ela é consequência de algum pecado. Assim, está registrado em Jó, no capítulo 8, do versículo 3 até o versículo 6. Ele até argumenta que Deus é justo em todos os seus caminhos e que o sofrimento de Jó é uma evidência clara disso. Também sugere que Jó ele deveria buscar a Deus e, se ele realmente fosse puro, a sua vida já teria sido restaurada. Baseando-se na tradição dos antigos, ele afirma que os ensinamentos passados sempre confirmam a justiça divina e usa isso para sustentar os seus argumentos. Contudo, a sua abordagem ela é insensível, porque ela ignora a possibilidade de que o sofrimento de Jó tenha um propósito maior, que vai além de uma simples punição por pecados. A rigidez da fala de Bildade e a falta de empatia que ele revela com a sua teologia simplista e a falta de compreensão
pode causar dor em vez de cura. Ele não considera que Deus, em sua soberania, pode permitir o sofrimento para cumprir propósitos maiores. Bildade, ao seguir uma linha tão direta e sem compaixão, exemplifica a necessidade de sermos sensíveis e sábios a oferecer apoio aos outros. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó faz uma pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Assim está no capítulo 9, no versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habitará e aproximar-se aí de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ele disse: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Assim está Jó, escrito em Jó, no capítulo 9, do versículo 30 e 31. A linguagem ela é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e, claro, a pecaminosidade aí humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Claro que seus amigos responderiam sim. Jó responderia de maneira diferente, um retumbante não. Deus, ele já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso a gente vê claramente que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, o resultado de um pecado pessoal. Este era o caso aí de Jó. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Zofar. O arrependimento é a solução. Zofar, o arrependimento é a solução. E que vai estar com base no capítulo 11 até o capítulo 14 de Jó. Neste tópico, nós mostraremos que Zofar, assim como seus amigos anteriores, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Destacaremos que no entendimento de Zofar é que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. E entenderemos que a conversão ela era defendida por Zofar. Era de natureza legalista. Esclareceremos também que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Zofar, o Naamita, ou melhor dizendo, Naamatita, diz que algumas correntes dizem que o significado do nome dele está associado à ideia de um prego afiado. A semelhança de Elifaz e Bildade, Zofar ele defendeu o dogma da justiça divina e o seu temperamento foi ainda mais imoderado do que os amigos anteriores. Foi o mais impaciente dos três amigos. Ele vem com uma crítica sobre Jó por falar demais e tentar se justificar. Para ele, Jó estava apenas escondendo os seus pecados e precisava admitir a sua culpa.
Ele afirma que o arrependimento seria a única solução e que se Jó se humilhasse diante de Deus, a sua restauração viria rapidamente. Assim está registrado em Jó, no capítulo 11, do versículo 13 até o versículo 15. Sofar enfatiza que Deus é onisciente e sabe de tudo, sendo impossível enganar ou esconder algo dele. Este terceiro amigo de Jó, ele acreditava que ele havia se autodeclarado puro, que Jó, assim, falou de si mesmo, e sem culpa. Ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o seu desejo, então não haveria dúvidas de que Deus ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Neste embate, segundo Zofar, Deus iria revelar a Jó os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Zofar, ele apresenta uma visão de Deus como alguém que está sempre pronto para punir e que a resposta para qualquer sofrimento é arrepender-se e submeter-se diante de Deus. Sua abordagem é a mais dura, porque não deixa espaço para que Jó questione ou reflita sobre a sua situação. Zofar trata o arrependimento como uma solução automática, sem considerar que desde o início Jó é descrito como um homem íntegro, como um homem justo. A impaciência e a rigidez de Zofar demonstram com uma falta de sensibilidade, e a insistência em respostas simples podem ser prejudiciais. Ele não reconhece que Jó está sendo testado e que o seu sofrimento faz parte de um propósito também divino. Um propósito divino maior e mais complexo do que ele é capaz de compreender. A tese que este último amigo defende é a de que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida daquela pessoa que está sofrendo. A ideia de que o sofrimento, as tribulações na vida e outros dilemas humanos não são para os cristãos. Não é de todo nova essa ideia. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e nem mesmo de provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Ou seja, tem uma firme convicção que Cristo passa juntamente com a pessoa. Jó reage com ironia à sabedoria, entre aspas, defendida anteriormente por seus amigos. Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos, com certeza, desconheciam, inclusive por completo. E quando for revelada a sabedoria verdadeira, ficaria ao seu lado. Neste caminhar, chegamos à conclusão desta terceira lição deste segundo trimestre da revista
palavra e vida. Nesse estudo de hoje, nós vemos que, assim, Jó foi privilegiado em ser visitado pelos homens mais sábios daquela área. E, conforme eles pensavam, certamente traria alguma solução para o problema dele. Bem, mas o resultado torna-se bem claro. Como diz Shakespeare, né? Havia mais coisas entre o céu e a terra que as vãs filosofias não podiam explicar. Os três entendiam que, para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Eles estavam convencidos de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para eles, só estava abandonado por Deus, Jó, ele só estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia nele um pecado grave. Jó ele contrapôs e defendeu a sua integridade e também a comunhão diante de Deus. Os discursos dos três amigos críticos não contribuíram muito para espantar aí o mistério sobre por que razão os homens sofrem e sofrem como sofrem. Eles falharam em suas tentativas de consolar porque se apegaram a uma teologia simplista que não correspondia à complexidade da situação. Eles acreditavam que todo sofrimento era consequência direta de um pecado grave, ignorando que, no caso de Jó, o sofrimento ele fazia parte de um plano permitido por Deus, por razões maiores e desconhecidas por eles. A lição de hoje, nós aprendemos com esses amigos de Jó, é que nós devemos ter cuidado ao tentar explicar o sofrimento alheio. As respostas fáceis nem sempre são as mais corretas. Às vezes, Deus ele nos permite passar por experiências nas quais seu rosto parece estar virado para longe de nós. Às vezes aprendemos dessa forma lições de fé que nunca poderíamos ter aprendido de outra forma. Para Ele faz nos dizer em tais momentos, para nos recompormos e assumirmos a responsabilidade por nossas falhas, simplesmente não faz sentido. O livro de Jó, ele nos convida a confiar na sabedoria e também na soberania de Deus, mesmo quando não conseguimos entender o porquê da dor. Precisamos oferecer apoio com empatia, evitando julgamentos precipitados e reconhecendo que Deus pode estar trabalhando em planos que estão além, muito além da nossa compreensão. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto. Na primeira reflexão, uma pergunta. Você já julgou alguém de forma precipitada ao ver que ele estava sofrendo? Como você pode mudar a sua abordagem para ser mais compreensivo e também mais solidário? Na segunda reflexão, uma outra pergunta.
Qual foi a sua reação diante de situações de sofrimento pessoal? Você já buscou respostas simples, como os amigos de Jó, sem considerar um propósito maior? Na terceira e última reflexão, mais uma indagação. Como podemos oferecer apoio às pessoas em sofrimento, sem fazer suposições ou julgamentos errados, mas com amor e sabedoria, refletindo a compaixão de Cristo Jesus? Então está aí as 3 reflexões e você deve reunir com os seus irmãos aí na escola dominical ou até mesmo durante a semana, né? E compartilhar um com os outros sobre essas questões, sobre as experiências de cada um. Assim, hoje, nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos de 4 até o 14 do livro de Jó, com o tema Os Amigos de Jó e seus conselhos errados. Nós vimos aqui, na lição de hoje, que Deus, ele é reto e justo. Ele é santo. E nessa lição, nós vimos aqui a contraposição que os amigos de Jó fizeram do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. Mas, ao constatarmos ao longo das Escrituras, nós vemos que, entretanto, essa acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó ou a outros, também como o apóstolo Paulo. O livro aqui deixa claro que não. O problema de Jó não era o pecado oculto, embora seus amigos o acusassem. Ele estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó com os seus 3 amigos deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados. Isso de forma tão simplista. A gente tem um exemplo dos discípulos de Jesus, pois não temos assim condições de saber o que está no coração de Deus. A história dos discípulos de Jesus também, todos eles terminaram de uma maneira cruel as suas vidas. E o que eles fizeram de mal? Ter o Mestre como Senhor e Salvador? Pense nisso. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito Inscreva-se. E confira se você ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário falando de onde você é, de que igreja você pertence. E acione o sino das notificações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja essa lição, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui no nosso canal a 4ª lição, com o título Silêncio de Deus, o silêncio de Deus e a esperança de Jó. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?